Gente, 36º dia do tempo quaresmal e hoje senta que tem história top da Bíblia, né? Que com certeza vocês já ouviram essa história, mas se a liturgia diária nos trouxe ela hoje, é porque é uma história para nós refletirmos. E aí eu já começo lançando assim uma perguntinha que não quer calar. Nossa fidelidade tem limite? Tem até um certo ponto onde eu sou fiel e depois disso eu não preciso mais ser fiel, eu estou liberada para ser fiel ou não? Bom, vou começar pedindo desculpa pela minha voz, não tá nada boa. E olha que agora que a rotina das aulas manhã e tarde começaram e a voz já está dando aqui sinais de que não vai prestar, né? Mas vamos lá. A história de hoje é do livro do profeta Daniel. Bom, essa história, ela se passa num período em que o povo de Deus era escravo. E como vocês sabem, escravos não têm vontade, escravo não tem querer, escravo está ali para obedecer, para fazer aquilo que o seu senhor lhe mandar. E é engraçado porque no momento que eu me lembrava de em que tempo essa história aconteceu, eu já me lembrei imediatamente da leitura da Bíblia de hoje, o Evangelho de hoje, em que Jesus fala para os judeus que o escravo não permanece para sempre numa família, mas que o filho permanece para sempre, né? Então, o povo de Deus nessa época era escravo. Como escravo, eles só tinham que obedecer. E aí o rei Nabucodonosor fica sabendo que 3 jovens se recusaram a adorar uma estátua que ele havia mandado erigir. Vou ler aqui para vocês. Então, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvis tocar a trombeta, a flauta, a citra, a harpa, o saltério e gaitas e toda espécie de instrumento, estáis pronto para prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirado na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que lhes poderá libertar-vos de minhas mãos? Olha só. Eles foram ameaçados. Eu estou sabendo que vocês não adoram, que vocês não se curvam diante da estátua que eu mandei erguer. Mas se agora vocês ouvirem a flauta, os sons, marcando o horário para essa adoração, se vocês não se curvarem, vocês serão jogados numa fornalha de fogo. É interessante, né, gente? Esses jovens, eles poderiam ter se curvado diante de Nabucodonosor e dessa ameaça de morte, porque ser jogado numa fornalha ardente é ser morto. Mas acreditem, eles disseram que não. Porque se o Deus que eles amam e que eles adoram é capaz de salvá-los da fornalha ardente, também é capaz de salvá-los da mão de Nabucodonosor. Essa foi a resposta que eles deram para o rei. E o rei ficou muito furioso e os mandou jogar na fornalha ardente. Mas o mais interessante é que quando ele olha para a fornalha, os jovens estão lá, louvando a Deus, bendizendo a Deus no meio das chamas. Nabucodonosor fica muito admirado daquela cena e apavorado também, de certa forma, porque ele não vê apenas os 3 jovens lá dentro da fornalha, mas ele vê um 4º homem, e aí ele ainda diz, né, que o aspecto desse 4º homem é semelhante ao aspecto de um filho de Deus. E aí, Nabucodonosor, vendo que era impossível que seres humanos, sem o auxílio divino, permanecessem em meio às chamas, sem sofrer nenhum tipo de ferimento, ele reconhece o Deus dos 3 jovens. E aí, ao reconhecer o Deus desses 3 jovens, ele louva, ele bendiz, ele exalta e reconhece como Deus. Olha, como é importante nós permanecermos fiéis diante das dificuldades, aonde a nossa fé é testada. Muitas vezes no ambiente de trabalho,
num grupo de amigos, nos ambientes onde a gente frequenta, que as pessoas não creem em Deus como nós cremos, que pensam diferente de nós, que não têm os mesmos valores que nós. E nessas situações, muitas vezes nós somos tentados a consentir com essas pessoas para sermos aceitos naquele ambiente. Mas vejam aqui, esses 3 jovens, eles não se importaram nem de serem jogados no meio do fogo. E o que é mais interessante nisso tudo é que eles não estavam confiantes de que, como eu amo a Deus, como eu estou sendo fiel a Deus, Deus é obrigado a me livrar. Não, eles não foram com essa intenção. Tanto que eles dizem, o nosso Deus, se ele quiser, ele pode nos livrar desse fogo. Mas se ele não quiser, tá tudo bem. Eu continuo fiel. Eu continuo não me dobrando diante de outro Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o princípio da sabedoria. É o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Então, nós não precisamos nos curvar diante de nenhuma situação, diante de ninguém, para ser aceito. Mas você só precisa ter a convicção da sua fé, de quem é o seu Deus, do que o seu Deus é capaz e por que você serve a esse Deus. E diante disso, você vai ser fiel até o fogo, se for preciso. Que Deus nos dê a graça deste dom, desta fé, sem a qual é impossível lhe ser agradável. Que Ele nos ajude a nos mantermos firmes, constantes em seu serviço, constantes em caminhar na direção dele, sem nos exasperar, sem temer as investidas do mal, sem temer aqueles que podem atentar contra a nossa vida, porque nós não cedemos aos seus caprichos e às suas vontades. Que Deus nos dê um coração fiel, um coração que não se dobre diante de outros deuses, um coração que não se dobre diante do ouro e da prata, um coração que não se dobre diante de posição social, um coração que não se dobre para ser aceito, mas que seja fiel, fiel até o limite do sim a Deus que nós demos. E esse limite é o céu, esse limite não acaba aqui. Tchau, tchau.